Fala galera, esse é o nosso vídeo de número 45 de Diário de Bordo. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o livro Ser Bom Não É Ser Bonzinho e algumas coisas que ele fala, que eu estudei hoje, no capítulo 12, 13 e 14. É bem interessante que esse livro ele vai mostrando como que a gente, às vezes querendo ser bonzinho, a gente vive uma vida muito superficial. Por exemplo, vocês vão ver que eu vou olhar para baixo, fiz umas anotações, então vou consultá-las aqui para a gente ir trocando essa ideia. No capítulo 12, ele fala sobre integridade e compaixão. A integridade que ele fala no capítulo é você verdadeiramente ser vulnerável, você ser vulnerável para a vida. A única forma de você ter uma vida íntegra, você ter uma vida plena, é você assumir ou saber, ter a responsabilidade de aprender que a vida ela não é uma certeza. Não existe uma certeza na vida. Você pode não acordar uma manhã, pode acontecer. Você pode acordar amanhã e tudo desmoronar, você pode acordar como aconteceu recentemente, ter um coronavírus que vai mudar a vida de todo mundo de repente. Então, ele fala que a humildade de você se posicionar como imperfeito e inacabado, isso vai gerar um momento de integridade sem arrogância. Então ele fala que a única maneira de a gente ser íntegro é a gente se colocar como imperfeito e inacabado. Porque quando você coloca como você perfeito, você sabe de tudo, você é muito arrogante e você acaba não aprendendo com as experiências da vida e não tendo compaixão. Você só vai ter compaixão com outra pessoa quando você vê que você também falha, quando você vê que você também erra. E a única forma de você ter compaixão é empatia. Então, isso mostra que o bonzinho, o que ele faz? Ele não é confiável, porque ele diz sim para tudo. Então, ele acaba não fazendo as próprias vontades e não sendo íntegro. Acaba dizendo sim para tudo, para o que ele não quer, e isso mata a sua integridade, mata a sua capacidade de ter compaixão, mata a sua capacidade de viver a sua vida. Você vai viver uma vida que os outros querem. No capítulo, ele fala nesse capítulo também que a nossa vida é, ela só vai ser assim se a gente for capaz de viver e se conectar de verdade com essas experiências. No capítulo 13, ele fala sobre escolhas e decisões. Por quê? Ele conta a história de uma moça que o pai foi assassinado num atentado terrorista e ela ficou muito tempo remoendo isso, durante um tempo na verdade, e ela decidiu simplesmente compreender o outro lado. Olha a decisão dela. Eu vou compreender a pessoa que matou meu pai. E de fato ela queria compreender e perdoar. Só que ele fala que quando você compreende, quando você tipo assim, entende o outro lado, por que o cara fez isso, aí ela entendeu que o cara fez isso por quê? Por causa das experiências que ele teve durante a vida. Ele acreditou numa determinada coisa e isso o levou a ter esse atentado terrorista, a fazer esse atentado. Então, quando ela compreendeu e teve um diálogo verdadeiro com ele, ele acabou passando a gostar dela. Porque ele falou: nunca ninguém conversou comigo como você conversa, sem me julgar, tentando compreender o meu lado. Então, a escolha e a decisão de você ter um diálogo, de você verdadeiramente se colocar na posição do outro, tentar entender o lado do outro, vai dar essa abertura para a gente conseguir mudar o nosso mundo. A gente está num momento de política no nosso país, a gente fala muito sobre Lula, Bolsonaro, não sei o que, e a gente, na verdade, não tenta escutar o outro lado. Porque ele ensina no livro que nem todo mundo é ruim. Na verdade, as pessoas são boas, mas todo mundo tem a capacidade de fazer coisas ruins. Tanto se você é esquerda, se você é direita, não me interessa, mas os dois lados fazem coisas erradas. E o melhor, na verdade, seria se a gente não fosse nem esquerda nem direita, fosse pessoas plenas, cabeça aberta, que conseguisse ver o que é melhor para nós avançarmos. Não ir para a direita nem para a esquerda, mas o que é melhor para a gente avançar. Pega a ideia de um, o projeto do outro, se for bom, vamos colocar em prática e avançar. E ele fala isso, que na verdade não há inimigo. Todas as pessoas são boas, todo mundo tem a capacidade também de fazer coisa errada. Isso é comum. E na verdade essa moça que eu comecei falando no capítulo aqui, ela teve um compromisso de criar pontes para a paz. E ela aprendeu que a única forma de ela fazer criar essas pontes é compreendendo.
Isso volta num vídeo anterior que a gente falou sobre o dedo, a experiência do dedo. Que o palhaço coloca, a criança colocou o dedo sobre uma fresta e quando ele pegou no dedo, ele se conectou com essa criança. E depois ele, na verdade, ele colocou o dedo na fresta, depois a criança colocou, ele se conectou com a criança. Antes a criança se conectou com ele. Ele fala que a única forma de a gente criar pontos é assim, se conectando. E vendo que na ponta daquele dedo não tinha um negro, não tinha um branco, não tinha um albino, não tinha um homossexual, não tinha um cristão, não tinha um protestante, não tinha um esquerdista, não tinha um de direita. Na verdade, tinha gente. Então, a gente precisa disso, de ver. A gente só vai ter humanidade quando a gente se colocar no lugar do outro. E é isso que Jesus, ele tinha Jesus foi tão bem sucedido no que ele fez, humanamente falando. Por quê? Se você ler, eu tenho livros do Augusto Cury, e nesses livros ele fala sobre o mestre do amor, o mestre da sensibilidade, é uma série de 5 livros. E em um desses livros ele fala que Jesus foi o Judas, foi o traidor mais bem tratado na história da humanidade. Porque quando Jesus sabia que ele tinha o traído, mas quando ele chegou, Jesus o beijou no rosto e disse amigo. Então, esse nível de capacidade de saber que o cara tá fazendo merda. Só que eu consigo compreender, a capacidade dele é o máximo que ele consegue dar. Então, é isso. No capítulo 14, ele fala do jogo, o jogo da sua minha história. É exatamente isso, sua minha. Ele mostra um exercício, eu vou passar para vocês, caso você queira fazer, eu não fiz, mas eu acredito que seja bem legal para fazer para um grupo de pessoas. Também ele falou que dá para fazer, na verdade, com 2 pessoas você faz o exercício, mas se fizer numa empresa, uma igreja, algo assim, até um grupo de pessoas, até na família mesmo, seria bem interessante. Ele fala que é um jogo de escuta e percepção. Ó, eu vou passar aqui o jogo para vocês, eu espero que o vídeo não fique muito longo, mas vamos lá. Você vai formar duplas e vocês vão trocar histórias da infância. E nessas histórias vocês vão fechar os olhos e tentar se conectar com essas histórias e deixar fluir todo tipo de percepção que você tenha. Quem escutou a primeira fase, quem escutou vai fazer o quê? Ele vai comentar as experiências que ele teve através da história do outro. A primeira fase. Na segunda fase, mergulho na empatia. Então você vai fechar os olhos e se conectar com uma passagem da infância. Uma passagem da infância que você perdeu alguém ou teve alguma perda que você se lembra dela. Um dos integrantes vai contar a história de olho fechado, dessa história de perda ou de falecimento de alguém que ele lembra. Os dois, terminando, pede para o que contou a história contar a história para si mesmo no pensamento e nas emoções e imaginar o que mais impactou ele na história. O outro fica com os olhos fechados e em silêncio. Tá? Na sequência, quem escutou a história vai falar para si mesmo em pensamento, como se a história fosse dele, e fazer com que ele vai começar a contar a história novamente, para ele mesmo em pensamento, e falar as frases como se ele estivesse vivenciando essa história. Então esse é o exercício. Depois ele vai contar com as suas próprias palavras e com as suas emoções, como se ele tivesse vivenciado a história. Quem escutou a história vai falar o que mais precisava quando ele vivenciou essa perda. Então eu escutei a história do outro, eu vou falar o que eu senti que ele mais precisava quando eu vivenciei essa perda, como se a história fosse minha. E não supor o que o outro precisava. Então, por exemplo, eu posso escutar uma história e supor o que a outra pessoa precisava. Ou eu posso dizer, a partir dessa história, nossa, nesse momento acho que o que eu mais precisaria seria disso. Então é fazer isso. Quem contou a história vai escutar novamente a sua própria história no seu ouvido pela outra pessoa contando como se fosse a história dela. Então eu ouvi a história, eu vou contar para a pessoa que é a dona da história como se a história fosse minha, contando as sensações e as emoções que eu tive dentro da história dela.
Na fase 3, o dono da história vai falar como que ele se sentiu tendo a sua história contada por outro. E dentro disso, o outro vai contar como que foi a sua jornada empática. Por quê? Dentro desse exercício, você vai se colocando no lugar do outro, você vai tentando sentir as emoções, sentindo o que ele sentiu, tentando sentir o que ele mais precisou. Então, é um exercício bem legal, achei bem interessante. Não sei se ficou bem claro aqui para vocês, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo depois e façam, vai ser muito bom para vocês. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se fez sentido para você, se você acha que vai mudar a sua vida ou de alguém, deixa um comentário, compartilha com alguém. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.